E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do produtor musical mais importante da história da música pop, tá? Muita gente talvez nem saiba quem é ele, mas todo mundo com certeza conhece alguma música que ele fez. Isso é fato. A gente vai discutir isso também, vamos conhecer a história dele, vamos saber como ele chegou ao ponto de produzir com esses artistas tão icônicos essas músicas. Enfim, fica comigo aí nesse especial sobre Max Martin. Se você não é inscrito aqui no canal, quero aproveitar também e te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A história do Max Martin não começa tão diferente do que muita gente vive aqui no nosso país não, tá? O Max Martin veio de uma família mais humilde, né? E por causa do acesso que o governo da Suécia deu, ele conseguiu estudar música, né? Lá na Suécia, todas as faculdades são públicas. Isso é uma coisa que incentiva muito e permite que as pessoas vão até os objetivos delas, né? E o Max encontrou essa oficina de música que o governo estava oferecendo para as pessoas na época que ele começou a se interessar por música. E nesse processo todo, ele fala que foi fundamental para ele para dar o direcionamento dele, ensinar ele a tocar instrumentos, ensinar ele a parte do canto. Então, tudo isso ele aprendeu dentro dessa oficina que o governo permitiu para ele se educar. Então, ele aproveitou literalmente ali, né, todas as oportunidades que a vida dele ali, que não era tão fácil, ele conseguiu ter. Junto ali com ele, né, nessa oficina de música, outros grandes produtores que eu ainda quero trazer aqui no canal, por exemplo, como o Andreas Carlsson, o Remy Yacoub e o Anders Badie, eles também participaram dessa oficina e foram bem ali naquela época também que eles se conheceram entre eles. O Max chegou a abandonar a escola para poder se dedicar à banda dele, que chamava Martin White. Essa banda dele começou a dar certo e permitiu com que ele viajasse por toda a Suécia. E um ponto que marcou a vida do Max, gente, foi oficialmente o primeiro contrato de gravação dele. Ele conseguiu, com essa banda, ter um contrato de gravação em uma gravadora. E isso permitiu com que ele lançasse discos, fizesse tours e afins. Mas é aquele negócio, gente. Chega num determinado ponto que outras portas começam a se abrir. E o Max Martin começou a ter boas relações dentro dessa gravadora, principalmente com um outro produtor de música lendário, o Denniz Pop. O Denniz viu essa diferença do Max no aspecto de composição musical, como ele conseguia passar uma mensagem, e ele percebeu que isso era uma característica muito forte, que ele poderia explorar muito mais trabalhando para outras pessoas, e não somente para ele. Afinal de contas, o último trabalho que a banda dele fez não tinha sido aquela coisa, né, que todo mundo espera em um determinado momento de uma banda acontecer. Então o Denniz falou pra ele: olha, Max, tenho aqui algumas coisas, o que você acha de você começar a compor, aprender um pouco de produção musical comigo e tal? Aí ele falou: beleza, vamos lá então. E assim eles começaram a produzir algumas coisas. O primeiro grande trabalho que o Max Martin fez ao lado do Denniz, né, foi para a banda Ace of Base, que trabalhou no disco deles de 1995, The Bridge. Depois que eles gostaram do trabalho ali do The Bridge, a gravadora do Ace of Base começou a colocar outros artistas para produzir também com o Max Martin. Foi nessa época que outras bandas como, por exemplo, 3T, Army of Lovers e até Layla K chegaram a produzir ali com ele. Na época que eles estavam ali trabalhando com essas outras bandas, o Ace of Base com o disco The Bridge começou a hitar cada vez mais. E esse hit que o Ace of Base teve permitiu com que ele ganhasse cada vez mais visibilidade no mundo. Afinal de contas, esse disco do Ace of Base vendeu mais de 6 milhões de cópias. Então, assim, a porta para ele estava sendo aberta e estava sendo abençoada, falando: meu filho, é hoje que você vai conseguir chegar longe e produzir com pessoas mais relevantes ainda, ou para empresas mais relevantes ainda. Afinal de contas, a gente estava vivendo aquela fase que
Muitos artistas estavam começando a ser lançados ali. Em 1994, né, um pouquinho antes ali só dele focar oficialmente na produção musical e conseguir, por exemplo, o sucesso do Ace of Base, The Bridge, o Max resolveu abandonar totalmente a banda dele e focar totalmente ali em produção musical. Ele fala, inclusive, que ele teve 2 meses terríveis na vida dele, que ele passava dia e noite aprendendo produção musical assim, o tempo todo. Ele falou que foi uma rotina muito louca, mas que ele sabia que aquilo ali era a porta que ele estava tanto esperando para poder ir mais além na carreira profissional dele. Assim, trabalhando com o Dennis Pop na empresa Sharon Studios, que é um estúdio de produção musical, né, lá da Suécia, a gravadora Zomba entrou em contato com o Sharon Studios para poder, assim, contratá-los para produzir alguns outros trabalhos de artistas novos que a Zomba estaria lançando. E adivinha quem foi a pessoa que em 1995 também caiu na mão de Max Martin? Eles mesmos, Backstreet Boys. O Max então se dedicou basicamente totalmente ao debut álbum dos Backstreet Boys. Os meninos foram lá para a Suécia e assim eles começaram uma rotina de gravações intensas do que seria o debut álbum oficial deles ali. O Max basicamente produziu o CD todo junto ali com outras pessoas também relevantes. Mas a gente deixa bem importante ali a marca do Max Martin em algumas músicas que foram sucessos gigantescos, como por exemplo Keep Playing Games With My Heart, do álbum de estreia deles. E esse talvez tenha sido o primeiro grande sucesso do Max Martin oficialmente assinado por ele, porque a música chegou em número 2 na Hot 100, e por causa desse super efeito que teve viral dessa música, o Max começou cada vez mais a ser cogitados a trabalhar para artistas teen. Né? E os artistas teen ali entre 95, 96, 97, 98 começaram a ter a dominação, né? E o Max Martin é uma das pessoas que assina o gênero pop teen, que foi assim a febre do final dos anos 90. Ele é uma das pessoas percussora do movimento por produzir artistas desse nicho. Com o sucesso do primeiro álbum dos Backstreet Boys, eles voltaram, né, lá para a Suécia para poder produzir o disco deles oficialmente americano. Porque é bom a gente dizer isso, que antes dos Backstreet Boys se tornarem mundial, eles lançaram o primeiro álbum dele um ano anterior na Europa. No caso ali, 96, eles lançaram o debut deles apenas na Europa. No ano seguinte, a gravadora quis lançar eles nos Estados Unidos, já que eles começaram a hitar lá com as músicas que, assim, do primeiro álbum que deu certo. Então eles falaram, olha, é o seguinte, a gente vai relançar esse álbum de vocês com algumas músicas novas, mas aproveitando os hits que a gente possui no primeiro álbum. Então, assim, não foi muito bem um segundo álbum de estúdio dos Backstreet Boys, foi mais um primeiro álbum mundial e um primeiro álbum regional, entende o que eu quero dizer, né? Então assim, o Max Martin voltou a produzir com eles e fez o hit Everybody Backstreet's Back. Além também ali de As Long As You Love Me, né? Outro grande hit deles de 1997. Esse sucesso deles foi tão astronômico que os Backstreet Boys venderam mais de 8 milhões de cópias apenas em 1997, dando mais porta e mais ainda espaço para o Max Martin como produtor musical das maiores tendências pop do final dos anos 90. Além disso, o Max Martin também trabalhou com a Robyn na época que ela estava se lançando. É importante a gente dizer isso. A Robyn é uma artista sueca, né? E assim, a gente tem ela com os grandes hits da carreira dela que a gente conhece, né? Como, por exemplo, Dancing on My Own, mas o Max Martin foi fundamental no começo da carreira da Robyn, porque o primeiro disco dela teve coprodução quase todo dele. Então, assim, você nota pela grande marca registrada que ele ajudou também naquela primeira estreia da Robyn, que ajudou ela também a ficar no top 10 ali da Hot 100. Mas a gente precisa dizer, né, gente, que por mais que todos esses grandes sucessos do Max Martin tenham, assim, tomado cada vez mais espaço dentro da indústria, o Max Martin se tornou o produtor musical número 1 no mundo em 1999
com a explosão dos Backstreet Boys e o álbum deles, né, o segundo álbum deles mesmo, mas terceiro álbum de estúdio deles, assim, corrente, que foi o Millennium, né? E é por causa de I Want That Away, que foi, assim, o grande hit deles, o Max oficialmente, naquela época, tinha virado o produtor dos produtores, e todo mundo requisitava ele. Inclusive, ele fala que a época onde ele mais trabalhou e ele mais ganhou dinheiro foi na época do final dos anos 90. I Want It That Way foi votado em ficar em 10º lugar na MTV e também na lista da Rolling Stone, das 100 melhores canções pop de todos os tempos. Num especial da VH1, né, ali intitulado 100 Greatest Songs of 90s, né, as 100 melhores músicas ali dos anos 90, o Max Martin ficou com basicamente todas as músicas no top 10 de produção dele. E em primeiro lugar, obviamente, I Want It That Way dos Backstreet Boys sendo a mais importante ali. A explosão do Millennium também fez com que os Backstreet Boys vendessem muitos milhões de cópias. E na primeira semana, eles bateram mais de 1.100.000 cópias vendidas apenas nos Estados Unidos. E assim, a tendência Max Martin estava aberta e as bandas estavam crescendo cada vez mais e ascendendo o mundo. Além, obviamente, dos Backstreet Boys, nós tivemos ali o NSYNC, que também trabalhou com ele e produziu hits muito memoráveis, né? Que a carreira do NSYNC, todos os hits deles são do Max Martin. Então, assim, era a mistura perfeita para as boy bands. Mas é óbvio, gente, o Max Martin não só produziu boy bands, né? Ele também produziu artistas solos. E a artista solo mais importante que Max Martin produziu foi Britney Jean Spears, né? Britney Spears, Baby One More Time. Sim, um dos hits mais importantes da cultura pop, que é Baby One More Time, é de Max Martin. Em 1998, lá no auge do Max, ele estava produzindo ainda o disco Millennium dos Backstreet Boys e também ele estava produzindo algumas faixas para outras bandas marcantes ali dos anos 90, como por exemplo a TLC. No meio de todo esse processo de criação de faixas, o Max Martin concedeu uma música intitulada Baby One More Time. Essa música chegou a passar na mão dos Backstreet Boys, mas não entrou muito na realidade do que o Millennium ali produziria, né? E também passou na mão da TLC, a banda das meninas ali que depois de 1995 estava em busca de uma nova repaginada na carreira delas. Com isso, essa música acabou chegando ali na mão da Jive Records, que resolveu apresentar para uma nova artista que eles estavam preparando para lançar, que seria Britney Spears. A jovem menininha ali de apenas 15 anos na época tinha gostado da música, achou a música legal, né? Era catchy, como a Britney diz, e ela gravou a música, e a música foi um sucesso instantâneo. O sucesso de Baby One More Time foi tão grande que a gravadora produziu todo o álbum de Britney Spears com o Max Martin. Então, assim, era literalmente a fórmula perfeita para poder fazer com que o disco da Britney virasse, né, o álbum mais vendido da artista mais jovem de todos os tempos, por causa do dedinho do Max Martin. Em 1999, o Max Martin foi prestigiado, né, com um prêmio, né, que falava exatamente sobre o prêmio de compositor do ano. E ele foi o primeiro não americano, né, porque ele não é americano, ele é sueco, a ganhar o prêmio ali como compositor do ano. Então, assim, foi uma febre absurda que estava acontecendo ali entre Britney, Max e afins. O tempo passou, né, aí quase 20 anos desde que Max Martin se tornou um dos produtores pop mais importantes do mundo, e até hoje os seus projetos continuam sendo refletidos em discos hiper importantes de artistas pop. A gente teve Max Martin apresentando aí basicamente todos os hits mais importantes do pop da nova geração, né, que veio depois de Britney. Max Martin assina I Kissed a Girl de Katy Perry, Hot and Cold, ele assina
o novo som da Kelly Clarkson, que virou hiper tendência na época que foi lançado e depois foi passando de geração em geração, né? Ele assina produções de Taylor Swift, né, o 1989, que é um dos álbuns pop mais aclamados da década de 2010, é produzido inteiro pelo Max Martin. Os próprios álbuns Witness, Prism, Teenage Dream, né, de Katy Perry, são produzidos por Max Martin. Além, óbvio, de N hits aí de outros artistas que lançaram apenas alguns singles pop, né? Que também foram sucesso e são produzidos por Max Martin. De 1999 até os dias atuais, o Max Martin já acumulou na carreira dele mais de 23 músicas de produção em primeiro lugar na Hot 100, tá? E infelizmente eu não consegui fazer um cálculo, gente, de quantas músicas dele ele já teve no top 10. Passaram de 150 músicas que ele teve no top 10 na carreira toda dele ali de produtor musical. Então, assim, ele realmente é muito aclamado e muito procurado quando se fala de música pop. Pra você ter uma ideia, gente, ao lado ali do Paul McCartney, Madonna, Elvis Presley, que tem, assim, são os artistas com o maior número de faixas em primeiro lugar, o Max Martin é o produtor musical com o maior número de faixas em primeiro lugar. Passou todos esses artistas aí. Então, assim, é um ponto muito impressionante de você pensar que uma pessoa conquistaria numa carreira. E em 2014, né, ele conseguiu quebrar o recorde do Jimmy Jam e do Terry Lewis, que são hiper famosos por produções da Motown. A Motown foi uma gravadora antiga que fez muito sucesso. Basicamente, a música disco, né, foi inventada por esses dois produtores. O estilo também ali que a gente teve no começo dos anos 90, que foi o New Jack Swing, também foi inventado por esses dois produtores. Eles são ali basicamente os pais das produções musicais de quase toda a família Jackson, né? Mais ainda, inclusive, a Janet Jackson, que eles produzem todos os trabalhos da Janet Jackson até hoje. Então, assim, em 2014 ele conseguiu quebrar o recorde dos dois e se tornou o produtor mais importante do mundo em primeiro lugar. E abaixo dele, apenas o Dr. Luke ali como também produtor musical, que se tornou um fenômeno ao lado de Max Martin na produção de músicas pop. Em 2013, todas as produções musicais do Max Martin já acumulavam mais de 200 milhões vendidas mundialmente. Por incrível que pareça, gente. Se juntar todas as coisas que Max Martin já fez para diversos artistas, mais de 200 milhões. Então, assim, é um número absurdo. E ele também é um dos produtores mais ricos do mundo, acumulando aí uma fortuna de mais de 55 milhões de dólares, ok? Essa foi a história e também toda a relação de Max Martin com esses artistas pop. Eu pergunto agora pra vocês, quais músicas que Max Martin teve produção vocês mais gostam? Comenta aqui que eu quero saber. E também comenta outros produtores musicais que vocês têm curiosidade de eu poder trazer um pouco da história. Vai ser incrível ter cada vez mais esse conteúdo aqui no canal, beleza? Ó, um beijo gigantesco pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.